boa noite, depende do horário que cada um, né, assiste a live. Sejam bem-vindos, né? Está sentindo a falta do Senhor, faz tempo que o Senhor não aparece, viu? Seja bem-vindo novamente, tá? Aqueles que estiverem aqui pela primeira, não lembro de você, não lembro de você, eu também não lembro. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos, tá bom? Com muita alegria que a gente recebe todos vocês, com muito carinho, com muito amor, tenho certeza, é sincera, tá? Principalmente no domingo de manhã, né? A gente fala, quase a semana inteira, tá aqui 10 horas da manhã, a grande maioria está dormindo, né? Mas nós estamos aqui com a graça de Deus. Então sejam muito bem-vindos. Nós estamos transmitindo a live, né? Como a gente já falou, né? Todas as terças e quintas, 20 horas, sextas, 14 e domingo, às 10h30, é o horário agora das lives. Então, não deu para vir na casa? Dá uma ligadinha, entra na nossa página do Facebook e assista uma palestra, tá? Que é muito importante a gente ter esses ensinamentos todos os domingos de manhã, tá bom? Não só domingo, né? Todos os dias, né? Mas, especificamente na nossa casa, as terças, quintas, sextas e domingos, tá bom? Eu vou dar os recadinhos, né? Pessoalzinho da live, dá tempo, pega lá a aguinha para a gente fazer a fluidificação. Como vocês sabem, a gente segue o procedimento já das lives de fluidificação da água, o passe à distância, tá? Nós aqui também podemos trazer a nossa aguinha, tá? Pode trazer, a gente também dá o mesmo efeito. A gente só pede para, se for para alguém que esteja doente, a gente pede para pôr separado, porque a espiritualidade vai colocar o remedinho, tá? E todo mundo deve trazer, gente, porque a gente fala, água fluidificada é bom para tudo, para tosse, para resfriar, dor nas costas, dor na perna, dor no joelho, tudo lugar, tá? Então não esqueçam, tragam, aproveitem a oportunidade e tragam uma garrafinha de água para ser tratada também e levar para casa, né? Já que é de graça, por que não? Né? Então, tragam. E o pessoalzinho da live pega lá um copinho, uma jarrinha e já pode colocar. E para os bichinhos também, viu, gente? A gente tem que dar para os bichinhos também, é filho de Deus. Né? Minha mãe falava assim, minha mãe era muito católica, dá água benta para cachorro. Mãe, não é uma criação de Deus. Né? Então, vamos dar para os nossos bichinhos também. As plantinhas. Às vezes a plantinha está meio listinha, põe um pouquinho de água fluidificada nela. Experimenta para vocês verem como é que ela vai reviver. Né? Então, nós ainda estamos com as inscrições abertas para os nossos cursos da casa. Os cursos iniciantes são muito, muito, muito importantes. Tá? Então, ainda temos algumas vagas disponíveis até o final desse mês. Essa semana a gente ainda está aceitando ainda inscrições. O pessoal da live também. Se tiver interesse ou conhecerem alguém, gostaria de conhecer um pouco da doutrina, tá? Não se façam de rogados. Entrem em contato com a gente pelo WhatsApp e a gente tem fichinha aqui, tá bom? Como ainda são poucas as aulas que já foram ministradas, né, Rô? A gente, 3 já, né? Mas a gente tem elas gravadas, porque os cursos são via o Meet, né? Online, né? Eu brinco que é online. Então não tem desculpa, a gente assiste de casa. E é muito cômodo, é muito cômodo. No início a gente acha estranho, mas é muito fácil. Quem tiver hoje em dia, quem não tem um celular, acompanha pelo celular. Tá? Então, não deixem de fazer o curso. Eu costumo dizer, você abrir a porta para o conhecimento. Você tem um conhecimento, você se libera. E a gente não fala só de Kardec, né, Rô? A gente fala de Jesus, fala de Paulo, tanta coisa boa que a gente estuda, né, Rose? E assim abre a nossa mente. Né? Então, deixo o convite para todos vocês, tá? Para virem participar dos nossos cursos, tá bom? Temos também nosso evangelização infantil, tá? A evangelização acontece todos os sábados, a partir das 8h30 da manhã. Pode fazer pequena, viu? Ela vai gostar, ela vai gostar.
né? E também está estendido o convite a todos que tiverem filhos, né, Cauã? Cauãzinho está aqui desde O Cauã começou desde com 7 anos. Então, a partir dos 2 anos de idade até... Quando anda, tá bom? 16. 16, 17, 18, entendeu? Até tá aí, até eu sentir a vontade, dia de sábado às 8h30 é das crianças. E é muito bom, né? Sim, pra gente que já, nem dizer minha mãe de cavalo velho, já aprendeu a doutrina, já é muito bom quem dirá na tenridade. Então, não deixem de participar, tá? Nós continuamos com os agendamentos, tá? E, infelizmente, o nosso espaço é pequeno, por isso que a gente pede para agendar, né? Como hoje o pessoal da live não está vendo, está assim, está bombando, como diz os youtubers, está bombando, né? Nossa sala, nosso salãozinho aqui está lotado. Então, a gente pede para que agenda, tá? E também, se acontecer alguma imprevisto, não puder vir, também dá uma ligadinha para gente. Olha, não vou poder ir hoje, agendei, mas não vou poder. Porque aí, às vezes, uma pessoa quer vir no horário e não pode, e aí acaba, nem vem você, nem vem o outro. Então, também usem como regra, também não deu para vir ligar para desmarcar, tá bom? Nós temos uma rifa aqui no quadro, tá? Que a gente está fazendo para angariar fundos, porque como todo bom brasileiro, nós também temos as nossas dívidas. Né, principalmente com esse ano, né? IPTU, água, luz, enfim, né? Então a gente pede, conta com a colaboração de vocês. Hilda, toda semana você fica pedindo as coisas. Infelizmente, nós vivemos no mundo material. Quem dera nós pudéssemos viver somente com a espiritualidade. Porque se a gente pudesse viver, também nós não estávamos nesse plano. Nós estaríamos em outro plano. Mas, assim, quando a gente pede para que vocês doem dentro das condições de cada um. Ninguém está aqui falando, não, para você vir na casa do Espírito, você tem que doar. Não. Tá? Primeira questão, quando você doa, você tem que doar de quê? De coração, né? De boa vontade. Né? Então, quando acontecer de vocês doarem, a gente não está pedindo para tirar daquilo que vocês, do necessário. Tá bom? Então, doem aquilo que vocês puderem, tá bom? Que mais? O Evangelho no Lar, né? Hilda, o que é o Evangelho no Lar? É a nossa proteção. É a proteção que a gente tem que fazer contra... infelizmente, nós temos muitos irmãozinhos que não têm a instrução que a gente tem. Não tem o coração como nós temos. Então, o Evangelho no Lar é justamente para impedir que esses amiguinhos desencarnados entrem na nossa casa. Muitas vezes está com uma confusão, não sabe por quê, do nada a nossa vida, a nossa casa está em turbulência, é pai brigando, é filho, é a criança que só chora, é o cachorro que só late. Muitas vezes é espiritual. Né? Então, a gente, fazendo o Evangelho, a gente consegue evitar muitas coisas. E eu desafio vocês a fazerem. Aqueles que não fazem ainda, eu desafio vocês a fazerem uma vez por semana. Não é nada longo, 15 minutos. Nós estamos aqui à disposição para ensinar, para instruir. O pessoal da live, se tiver dúvida também, é só procurar pelo WhatsApp, que a gente orienta cada um a fazer o Evangelho. Porque é de extrema importância. E eu gosto muito de lembrar, não é uma prática espírita, tá? Isso Jesus já fazia lá atrás na casa de Pedro. Tá bom? Eu acho que é só. Falei disso. Hoje os celulares já estão desligados, só pode ser esse hoje. Só esse pode ficar ligado. Né? Então eu convido a vocês, convido o pessoal da live também, se sentirem à vontade, fecharem os olhos, e levarem um pensamento a Jesus, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por estarmos aqui, por ter nos permitido estarmos aqui reunidos em seu nome, sentindo esses fluidos maravilhosos da espiritualidade,
pedindo aos mentores dessa casa, aos mentores individuais, a proteção, o amparo, que possam abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos assimilar tudo que foi dito aqui, e que possamos principalmente levar as nossas vidas, que possamos levar aqueles que não puderam estar aqui, e que possa ser um início de melhora na vida de cada um. Pedimos, Pai amado, que cada um que aqui esteja, que cada um que esteja nos assistindo também, possa, Senhor, receber aquilo que vier a buscar, possam sentir a presença do Mestre em cada coração. E assim, Senhor, mais uma vez agradecemos a oportunidade e possamos desfrutá-la dela com o coração cheio de amor e cheio de luz. Que assim seja, graças a Deus. E assim, para a gente dar início ao nosso tratamento, vamos desenvolver nossa querida irmã Rosana. É ela que vai trazer para nós a palestra desta manhã. Um bom tratamento a todos. Então, vamos trocar aqui o equipamento. Porque aqui. Agora a gente vai enxergar. Irmã. Coisa boa. Opa. Bom dia, pessoas lindas. Viu quantas pessoas? Bom dia, Bimote. Agora é eu, né? Bom dia, o pessoal da live também. Muito bom estar aqui com vocês. Vocês escolhem desses minutinhos para vir aqui ficar um pouquinho junto com a gente. A gente fica muito feliz. Muito mesmo, né? Então, a gente vai dar continuidade ao nosso livro aqui, né? Esse livro verde que eu amo, né? Do A Vinha de Luz, que é psicografado pelo Chico e o Espírito Emmanuel. E todos os livros, né, que a gente utiliza aqui para poder estar fazendo a palestra, é tudo extraído do Evangelho de Jesus. Então vem sempre trazer um puxãozinho de orelha, uma orientação. Normalmente é puxão de orelha. Que a gente precisa de puxão de orelha. Porque senão a gente descamba, né? Então a gente precisa de vez em quando ser lembrado. Vamos, né? Vamos conhecer melhor Jesus, vamos colocar em prática no nosso dia a dia os seus ensinamentos, que a gente só vai estar fazendo bem para a gente. Não é verdade? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver, a lição que a gente vai ver hoje, é a lição 92, que é o objetivo da fé. Para que a gente tem fé? Para quê? Qual a necessidade? Né? Então ele vem dar uma lembrada para a gente. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, o título dele é Endereço e Saudação. Né? Se vocês tiverem a Bíblia em casa, depois vocês vão lá e dão uma olhada. E o versículo 9 está dentro de uma coisa assim que eu achei muito legal quando eu li. Amor e fidelidade para com Cristo. Que a única coisa que a gente precisa na nossa vida é essa união com Cristo. Se a gente está ali firme com Ele, a gente consegue viver tranquilamente. A gente vai ter tudo aquilo que a gente precisa. Não aquilo que a gente quer. A gente vai ter o que a gente precisa. Então é muito importante essa união. Tá? E diz assim, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das nossas almas. Justamente isso, né? Fortalecer a nossa fé para a gente estar cada vez mais próximo de Jesus e a gente ir a caminho, né, da nossa evolução, a caminho da nossa salvação. Tem um caminho. A gente que de vez em quando resolve, né, dar umas entortadinhas, mas está ali, ó, o caminho está ali. É que nem eu costumo falar, a gente tem um manual de instrução. Né? A vida de Jesus, o Evangelho de Jesus é o nosso manual de instrução para nos tornarmos pessoas melhores. É diferente que nem eu costumo falar, né? Tem manual de instrução quando a gente é mãe? Não. Tem que fazer assim, é tentativa e erro. Não é? Porque não tem manual, porque cada um de nós somos uniforme, né? Agora, para a gente seguir as orientações de Jesus é tudo bonitinho, só a gente catar o Evangelho, entender e colocar em prática no nosso dia a dia.
nós vamos nos tornar pessoas melhores e os nossos bebês a gente vai conseguir orientar melhor. Né? Por quê? Porque a gente vai aprender. E é que eu costumo falar, o conhecimento liberta. Porque daí a gente vai melhorando e vai ensinando melhor as coisas, né? A gente não erra tanto por falta de conhecimento. Então vamos lá. O que o Emmanuel vem mostrar aqui pra gente? Aí ele começa assim. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. E é verdade, a gente devia a todo tempo estar se questionando. O que representa, né, isso na minha vida? O que eu estou fazendo, né, o meu esforço para que eu entenda melhor e pratique no meu dia a dia. A gente tem que se questionar. Porque às vezes a gente dá uma relaxada. Né? Então, se a gente gosta, né, dos ensinamentos de Jesus, se a gente segue alguma religião, alguma doutrina, a gente tem que fazer o nosso esforço para ir lá, né, cumprir, né, a nossa parte do contrato. Não importa qual a religião que você frequente, qual a doutrina, mas a gente tem que se dispor. Que nem a gente não está aqui. Então, é um domingo de manhã, às vezes é complicado, tá, mas a gente está aqui. Por quê? A gente veio aqui quê? Cuidar da gente. A gente precisa desse cuidado, desse carinho como a gente. E quando eu me disponho a ir na minha doutrina, é porque eu quero ser cuidado por ela. Porque não importa qual é a doutrina, Deus e Jesus é igual em todas elas. Então eu vou receber o amor e o carinho de Jesus e de Deus em todas elas. E eu vou lá receber. Olha só que coisa gostosa. Né? Deus e Jesus vai cuidar de mim, vai olhar lá e falar, ai, meu filho, minha filha veio. Então eu vou dar um carinho maior. E aí a gente vai receber mais na realidade do que dá. A gente fala, eu vim trabalhar, que nem a gente aqui, né? A gente veio trabalhar, não tem noção, a gente recebe muito mais do que a gente trabalha. O nosso trabalho é tão pequenininho, né, João? Tão pequenininho, dando muito, muito que a gente recebe. É tão pequenininho, mas é tão bom, né, esse carinho. A gente está exercitando, né, a nossa fé, nossa confiança, está sendo fortalecida, e isso é importante. Aí vamos lá. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à vida espiritual. Ou seja, quanto mais eu sei, mais eu vou aplicar no meu dia. Mais o meu espírito vai evoluir. E mais eu vou conseguir ter a serenidade, a tranquilidade e a confiança no nosso Pai Maior. Eu estou passando por dificuldade, está difícil, tá, mas eu sei que Deus está comigo. Eu vou conseguir. Se Ele colocou na minha frente, Ele sabe que eu tenho capacidade de superar. Eu vou conseguir. Pode demorar um pouquinho? Pode, mas você consegue. Por quê? Porque Ele está ali. Você tem a certeza que Ele está ali, te ajudando, te fortalecendo. Né? Não é do nada. E a gente percebe. Só o fato da gente ter uma tranquilidade maior para lidar com a situação é a certeza que a gente tem de que Deus está ali do nosso lado. Né? Vamos lá. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares conduziriam o pensamento às mais vastas ilações. Então, aquele negócio. Quantas vezes a gente não vai, como, por exemplo, a oração do perdão? Aí eu falo da boca para fora. Pode ser, não tem problema. Uma hora vai ser da boca para dentro. Então, eu vou frequentar algum lugar, porque todo mundo está vendo que eu estou indo na igreja, todo mundo está vendo que eu estou indo na casa espírita. Né?
Então eu começo aí para dar uma satisfação para a sociedade. Com o tempo, a gente vai recebendo tanta coisa que a gente está indo pela gente mesmo. Eu não estou nem me preocupando se alguém está vendo, se eu estou indo ou deixando de ir. Mas eu estou recebendo tanto que daí realmente eu vou de coração. Porque eu mais recebo do que eu dou. Né? E quanto mais eu, aqui fala dos raciocínios, né? Mais eu consigo, né, chegar a essas ilações aqui, são conclusões, deduções. Quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço, mais decisões positivas eu consigo ter. Porque às vezes, na maioria das vezes, a gente racionaliza as coisas de acordo com o nosso interesse. O que eu acho mais fácil de fazer? Nós somos assim, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está na caminhada. Ai, que coisa feia. Não, a gente tem que começar de alguma forma, nem que seja por interesse. Não tem problema. Hoje é por interesse. Aí o interesse vai diminuindo e vai fortalecendo a minha vontade. Não, eu vou porque eu quero. Eu vou porque eu quero o melhor para mim. Então não tem problema que seja por interesse. Porque daí vai trabalhando isso. E daí eu tenho melhores condições de escolher melhor o meu caminho, sem tanto sofrimento. Quantas vezes a gente faz as nossas escolhas que é mais fácil, de repente dá um tropeção, cai de cara no chão e quebra o nariz. Aí a primeira coisa que a gente fala, porque a gente ainda, a nossa fé não é lá, aquelas coisas, ô Deus, por que você me abandonou? Você fica ligando com isso. Eu tomo as atitudes erradas e a culpa é dele? Não, a culpa é minha. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Se eu colher amor, eu vou colher amor. Se eu colher desconfiança, eu vou ter desconfiança. Então a gente só consegue dar aquilo que a gente tem no coração. Então, já que eu costumo falar também, já que eu tenho que contaminar esse mundo, vamos contaminar com coisa boa. Vamos contaminar com amor, com confiança, com fé, com força de vontade. Né? Eu estou indo, de repente tropecei, beleza, mas você está indo, vamos. Caiu, vamos lá, vamos de novo. Daqui a pouco você para de tropeçar, você para de cair. Porque a gente está se fortalecendo. Não é para desistir. Aí eu estou fazendo tudo certinho, mas deu errado de novo. Não. O mundo não foi feito em um dia. Quando a gente entra numa escola, a gente aprende a ler e escrever em um dia que você vai na escola? Ou quantos anos? Até você ter uma profissão. E depois que você tem essa profissão, você continua estudando. Porque as coisas vão sendo melhoradas. E eu preciso entender como é que funciona. Normalmente a gente fala, né? Quem opta pela profissão de professor estuda a vida inteira. Tem essa... Quem opta pela área de saúde, estuda a vida inteira. Né? E mesmo, vamos supor, estudei para ser engenheiro de alguma coisa. Cada vez que o mundo vai evoluindo, as técnicas também vão evoluindo. Então a gente tem que voltar para a escola para entender como é que funciona aquela técnica. Então a gente percebe que tudo a gente vai estudar a vida inteira. Quem é mecânico, por exemplo. Isso muda, toda hora os carros estão evoluindo. Tem carro que, dependendo do que você vai fazer, tem que ligar numa máquina. Você tem que entender como é que funciona aquela máquina. Senão você vai ficar sem trabalhar, porque você não. Mas tem os carros velhinhos que eu ando, gente. Ando, às vezes até com Fusca, então. Eu sou apaixonada pelo Fusca. Você consegue arrumar um Fusca com clips. Amarra ali o... Eu sempre tive Fusca. Entendeu? Tinha um monte de coisa no meu Fusca que eu não resolvia. Era tão fácil, agora hoje em dia eu nem mexo. Não, tem gente que sabe mais do que eu. Entendeu? Então são coisas que vai passando na vida da gente e a gente precisa aprender. Então isso exige esforço? Sim. Ai, mas eu vou ficar estudando a vida inteira? Ai, desculpa. Você não tem que comer para viver? Então você vai parar de comer, porque é muito chato ficar comendo. Não, né? Saco vazio não para em pé. Você não vai ter que comer a vida inteira. Por que não estudar a vida inteira, se esforçar a vida inteira, se dedicar a vida inteira? Faz parte. A gente precisa disso.
né? Então vamos lá. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não se realizam sem maior esforço? Nutre-se, repouso. Peraí que eu perdi a linha. Dilatar a espécie são características dos próprios seres embrionários. Quer dizer, todo esse esforço, todo esse crescimento faz parte da nossa natureza. A gente não precisa crescer, a gente não precisa se desenvolver. No meio dos animais é a mesma coisa. Né? Dependendo de qual a hierarquia deles, tem que aprender a caçar, tem que aprender a proteger o rebanho. E a mesma coisa, gente. Então isso aí já faz parte da nossa vida. Esse crescimento, esse desenvolvimento. Né? Tem uma razão, uma lógica. A gente só precisa, para o nosso dia a dia, para as nossas conquistas, a gente vai arregaçar a manga e luta. Com base nas conquistas do nosso espírito. Né? Fortalecer a nossa confiança, a nossa fé. E aí, será que eu estou me esforçando? O amor, porque o nosso amor ainda é muito material. O nosso amor é aquele, meu carro, minha casa, meu filho, meu esposo, minha esposa, não é proprietário. Ele não é proprietário de ninguém. Ele só está passando uma chuva. Estou usando enquanto estou aqui. Fechei meus olhinhos e já deixou de ser meu. Mas a gente valoriza muito isso. A gente dá uma importância maior do que realmente tem. A gente precisa de uma casa para viver? Claro que a gente precisa. A gente precisa de um trabalho para a gente conquistar? Claro. Só que para a gente, muitas vezes, isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Trabalha de segunda a segunda porque eu preciso já tenho a minha casa, agora eu quero uma casa na praia, agora eu quero uma casa no interior, e não para. E a família está aí, os filhos estão crescendo, você está lá, trabalhando de segunda a segunda. Será que isso é o mais importante? Será que realmente a gente precisa só disso? Né? Então a gente tem que questionar. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Porque nós somos espíritos eternos. Aqui a gente tem prazo de validade. E não é nem o espírito, é isso aqui, o corpinho. Tem prazo de validade. O espírito não. O espírito é eterno. E Deus não criou a gente para perdição. Não foi para isso que Ele criou a gente. Pelo contrário. Ele quer que a gente seja perfeito um dia como Ele. Né? Só que Ele quer que a gente seja perfeito pelo nosso esforço. Eu posso fazer tudo? Posso. Depende qual é a escolha do meu vida. Só que nem tudo convém. Nem tudo convém. Então é isso que a gente tem que avaliar na vida da gente. Deus confia em mim. Ele confia que eu vou conseguir. Então eu tenho que fazer minha parte. Como meus pais confiam em mim, acreditam em mim. O que eu tenho que fazer? Falar para ele assim, não, valeu você confiar em mim, você me deu força, estou aqui. Estou seguindo. Não está fácil, mas eu estou aqui seguindo. Agora, a partir do momento que eu perco a confiança, até eu reconquistar a confiança, demora. Isso é em tudo na vida da gente. Não é, eu estou falando mais assim, questão família. Mas não é verdade, quando você perde a confiança, o que acontece? Sempre vai ficar aquela coisa aqui. Né? Mas será que eu acredito? Será que eu confio de novo? Mas daí a gente vai, né? Estou falando mais assim especificamente dentro da família, pai, mãe, irmãos. Você ainda vai, você dá mais uma chance. Aí você dá mais uma chance.
Você dá mais uma chance. Mas sempre vai ficar aquela coisa, você, meu Deus. Se é amigo, você esquece, perdeu o amigo. Você dá uma chance, dá duas, na terceira, você já, não. Agora, dentro da família, não dá para você fazer isso. Não. Aliás, dentro da família, é as nossas maiores dificuldades. Porque o amigo, se eu não me dou bem com o amigo, concorda, amigo? Não preciso ver, não. Agora, a família, você convive. Por isso que é tão difícil. Não é fácil. E a gente está em família por quê? Por causa do amor. Né? Por causa do amor. A gente enxergar de uma maneira diferente. Tem vezes que a gente tem vontade de dar uns tapas, né? Colocar no... Hoje em dia tem, né? O cantinho da disciplina. Sempre pensando o que você tem. Né? Eu assisti aquela... Super Nani. Cantinho da disciplina. Mas eu não sei se isso daí funcionaria comigo, não. Pega uma cinta e já dá uma cintada. Né? Mas hoje a gente tem um cantinho, vai lá pensar no que você fez. Enquanto é pequeno, assim, que nem ela, assim, ainda dá para fazer. Mas depois que cresce, que nem esse ser humaninho que já tem 16 anos, só se for de mão fechada, porque de capa não... De cadeirinha tá mesmo. Então é assim, quanto mais o filho cresce, é assim. Aí que nem o outro filho lá atrás, já tem mais de 30 também. Não dá mais, né? Você vai pegar o quê agora? Cabo de vassoura? Não, né? Então, percebe, cada vez fica mais difícil a convivência porque é adulto. E às vezes a gente esquece, né, a nossa responsabilidade enquanto adulto. É meu pai e a minha mãe, eu devo respeito. Eu devo satisfação. Devo. Não quer dar satisfação? Vai viver sozinho. Simples assim. Né? É que nem hoje, eu não moro com a minha mãe. Não importa a idade que eu tenho, eu devo satisfação para ela. Posso até não gostar, gente, mas eu devo satisfação, eu fico quieta, mãe manda, eu obedeço e pronto. Vida que segue, feliz. Né? Então vamos lá. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. Exige esforço, exige trabalho. Tudo na vida exige. Em relação à nossa evolução é a mesma coisa, o trabalho é o mesmo. Vamos lá, né? E daí, para finalizar, a fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. A fé nos conduz para a elevação, não conduz a gente para o buraco. E a fé é a nossa bússola, é a nosso caminho. Todos os lugares, quando está no meio do mar, você sabe onde você está através de uma bússola que está mostrando para você, ó, para lá é o norte, para lá é... Daí você vai, né, na direção. Você não se lança ao mar que você vê água, você sabe para onde você está indo. A fé é a mesma coisa, é a nossa bússola. É que vai nos dar direção durante a nossa vida. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Porque, é que nem eu costumo falar, o dia de ontem passou, virou passado. O dia de amanhã, ele não existe ainda. Nós temos um hoje. Então eu tenho que plantar hoje para colher. Eu tenho que fazer o meu melhor hoje para ter o melhor amanhã. Não dá para... ontem eu fiz tudo errado. Foi, passou. Hoje, é outro dia, vamos fazer certo? Não vai pensar, amanhã eu faço. Amanhã você pode acordar no além do mundo. Né? Então a gente tem que a gente consiga levar isso para o nosso dia a dia e colocar realmente, sabe, isso em prática. Pelo nosso bem. A gente precisa disso, a gente merece isso. O melhor. E o melhor não é aquilo que eu quero. O melhor é aquilo que eu
preciso para viver melhor. Tá bom? E é isso. Ó. Então agora eu vou pedir a ajuda de vocês, porque tem o pessoal da live lá que está acompanhando a gente, né? Já pegaram a aguinha, povo, né? E a gente vai agora, todos nós, a nossa energia toda, a gente vai fazer as vibrações, vamos fazer o passo à distância, né? E o encerramento, vocês vão estar ajudando a gente, fazer parte dessa força, tá bom? Então vamos fechando nossos olhos mais uma vez, tranquilizando nossos pensamentos, os nossos corações, e vamos vibrando o que a gente tem de melhor no nosso coração. A nossa boa vontade, a nossa fé, a nossa esperança e o amor que a gente tem envolvendo todo o planeta Terra. Pedimos ainda, Pai, que cada ser desse planeta seja envolvido em muito amor, para que consigam ter mais discernimento, que eles consigam fortalecer a sua esperança para dias melhores. Vamos vibrando em especial por todos os governantes do nosso planeta. Que cada um, Pai, seja tocado por esse amor e tenha um entendimento melhor a favor daqueles que estão sob o seu comando. Vibremos em especial saúde para todos aqueles que se encontram doentes, sejam em casa, nos hospitais, que cada um seja fortalecido na sua fé e na sua esperança. Vibremos também, Pai, em especial por todos os idosos, todas as crianças e todos os moradores de rua. Que cada um sintam-se, neste momento, abraçados por Jesus. E mais uma vez, fortalecido na sua fé, na esperança e na força de vontade. Vibremos também, em especial, por todos aqueles que foram colocados aí para a gente orar por eles nas vibrações, todos aqueles que estão aqui na nossa caixinha, todos aqueles que estamos lembrando neste momento. Que cada um, Pai, seja abraçado pelo nosso querido Mestre Jesus e sejam atendidos naquilo que estejam necessitando. Vibremos por todas as casas de oração, pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus. Vibremos por todos os lares, em especial pelo nosso lar, nossos familiares, amigos e principalmente aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. E assim, nessa vibração de muito amor, de muita paz, de muita serenidade, vamos humildemente pedindo que o nosso querido Mestre Jesus nos abrace nesse momento, a cada um de nós, que alivie as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas mágoas, serene nossos pensamentos e nos dê, Jesus, tudo aquilo que estejamos necessitando para o nosso equilíbrio físico, emocional, espiritual. E pedimos humildemente que nos conceda o medicamento necessário para a cura de nossas dores. Te agradecemos, querido Mestre Jesus, por esse carinho, por esse cuidado e por esse abraço. E assim vamos pedindo ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus, nosso querido irmão,
Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, esteja conosco em todos os momentos, não nos deixando esquecer de Tua presença ao nosso lado. Nos ampare, nos proteja e nos cuide durante toda a semana, até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus. Agora é nós.